Aleluia. A paz seja convosco. Amém, queridos? Dê a paz ao seu vizinho aí. Dê a paz do Senhor a ele. Aleluia. Ontem, no momento da mensagem, né? O Espírito de Deus me fez entrar um pouco lá em Êxodo 17, onde fala como Josué caiu na história, né? Josué caiu ali como guerreiro. E aí eu vou chamar aqui um guerreiro que vai nos ajudar no louvor, o irmão Léo e a irmã Samara, guerreiros dessa noite que vão estar. O irmão Léo vai tocar violão e a Samara vai louvar a Deus junto com a igreja. Deus é fiel, irmãos. Nós vamos daqui a pouco receber a palavra e eu tive uma visão, pastor Rodrigo. Tive uma visão que tinha bastante pote. Sabe aqueles potinhos transparentes? E tinha comida. Aí uma mão pegava com a colherzinha e dava assim. Aí eu olhei para a mão é igualzinho a mão dele. Falei, é o pastor Rodrigo. Vai alimentar a nossa alma com o alimento do céu. Então eu vou aqui passar para eles, porque senão eu vou estragar o louvor. Né? O senhor quer... Aleluia. Então, vamos louvar a Deus. Vamos louvar. Levante a sua mãozinha assim ao céu e agradecemos a Deus por esse momento, por poder estar aqui para louvar a Deus e também por ouvir a palavra dele daqui a pouco. E também abençoar os irmãos que estão pela internet, ó Pai. Irmãos, dirija a sua mão por essas câmeras assim, em nome de Jesus Cristo. Todos esses irmãos que estão pela internet agora, que vocês sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Que a cura chegue para a alma de vocês, para o físico de vocês agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos aqui em oração há bastante tempo aqui orando, e agora nós estamos numa só fé, estendendo a nossa mão e dizendo: recebam a cura em nome de Jesus Cristo. E coloca a sua mãozinha sobre a sua cabeça agora e diga assim: obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorar nesta noite. Então adoremos a Ele. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Vamos novamente. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não existe outra rocha, não existe. Não há Deus melhor. Não existe outro Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus e a terra.
criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aplaude ao Rei dos Reis. Aleluia. Deus abençoe. Pastor Rodrigo. Aleluia. O pastor Rodrigo está chegando aqui. Eu vou orar, se algum irmão for contribuir. Vamos orar agora. Senhor Deus, nós trouxemos as nossas primícias diante do Senhor, para que o Senhor venha santificá-las. Pai, quando nós depositamos na salva, ó Pai, e dentro do nosso coração uma alegria, ó Pai querido, porque nós trazemos com alegria, conforme diz a Tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio de poder contribuir na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. A paz, irmãos. Amém. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Salmos, Salmo de número 66. Glória a Deus. Aleluia. Acharam, irmãos? Salmo de número 66, a partir do versículo 8, que diz: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma. Repete comigo: o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde e ouve todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem feito Ele por minha alma. A Ele clamei, com a boca e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia.
Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre um tema que Deus coloca no meu coração sempre, de nascer de novo. Você ser uma nova criatura. E você não ser um convencido, mas um convertido. Quando nós lemos esse salmo, irmãos, a partir do versículo 8, a gente passa a ver que esse homem de Deus, ele passou por momentos difíceis. Momentos que às vezes nós passamos e nós nem damos conta do quanto Deus foi conosco. Mas uma coisa que ele faz aqui, declara no Salmo, é que Deus ele preserva com vida a nossa alma. Se não for Deus na nossa vida, a nossa alma ela vaga mesmo no meu sofrimento. Então ele reconhece que na vida dele com Deus não foi nada fácil. Não caiu nada de mão beijada. Não foi algo assim que ele chegou catando com as mãos e foi se enchendo e se tornou tudo fácil para a vida dele. Não foi. O Salmo ele mostra que houve dificuldades. Mas em meio a essas dificuldades, Deus estava com ele. Deus estava presente na vida dele, fortalecendo a alma dele. E essa certeza que nós temos que ter. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Jesus, ele fica encarregado de alimentar a nossa alma, através da presença do Espírito Santo. Então nós temos que ter essa convicção. E ele fala, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Ele relata aqui, assim como a prata e o ouro, quando ele pega aquele material ali, está meio sujo, e é levado ao fogo, e ali ele é esquentado, e ali ele é derretido, fica um material muito bonito. Então, em meus sofrimentos, as lutas, as provações que nós passamos, Deus está nos purificando, nos fazendo pessoas bonitas, né? Pessoas que guardam a presença do Senhor. E ele diz ainda que tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Amém? Então, todos os homens de Deus da Bíblia, eles não tiveram vida fácil. Mas quando eles passaram pelas provações e chegaram aonde o Senhor determinou, Deus colocou eles aonde? No lugar espaçoso. Porque aí a bênção de Deus está sobre mim e sobre a tua vida, querido. Então não desanime quando você estiver passando por provações. Problemas que às vezes você não quer na sua vida, mas às vezes você tem atacado. Não desanime não. Olhe para o Senhor. Porque quando nós olhamos para Deus, aí sim é o que faz a diferença na nossa vida. E ele diz aqui no versículo 16: Vinde, ouve todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Onde está o prazer de Deus na nossa vida? Na nossa alma. Mas às vezes os homens, o que eles fazem? Eles não dão valor nem na alma dele. E aí, quem é que se aposta da alma dessa pessoa? O inimigo. Porque não existe meio termo, irmãos. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem outro meio. Ontem mesmo estava em casa lá e estava vendo um vídeo, o pastor até postou esse vídeo hoje no grupo da igreja, sobre 2 homens que foram roubar homens de Deus lá no monte. E quando o pastor ele ora, o que acontece ali? Manifesta demônios em 2 pessoas. Então, às vezes, nós não damos tanta importância ao que vemos, ao que nós vemos dentro da palavra de Deus, e imaginamos a gravidade. Deus ele não está se importando em salvar o nosso corpo ou o nosso espírito. Deus ele quer salvar a nossa alma. Quando aquele homem ele tomba na terra ali sim, a alma, você pode ter certeza que a alma dele desligou do corpo dele. E agora, para onde vai? Então nós temos essa preocupação dentro de nós sempre, de cuidar
da nossa alma. Que às vezes nós cuidamos do corpo, cuidamos de tantas coisas, mas nós esquecemos de cuidar da alma, de manter ela na presença de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, é como o salmista diz aqui, Deus ele vai dando sustento, ele vai dando vida, e tudo vai sendo transformado. Quando ele fala aqui que Deus nos provaste, acrisolar-te-nos como se acrisola a prata, vem à minha memória um texto lá da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. No versículo 6 a seguir, que fala assim, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Então, o que Deus quer fazer? Deus quer salvar a nossa alma. Através dessa fé que Ele nos deu, que nos revelou, há uma viva esperança na presença de Deus. Ele nos regenerou de novo. E Ele continua dizendo, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Repete comigo, pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Amém? Então, quando nós sofremos por causa de Cristo, o Espírito Santo está habitando dentro de nós, o Espírito de Cristo. E é Ele que começa a ter todo esse cuidado, de fazer essa transformação, de mudança, da qual nós vemos dentro da palavra. E foi a respeito disso que os profetas, antigamente, falaram. Então, para a gente entender melhor sobre você nascer de novo, você viver na presença de Deus, e não ser um frequentador da igreja, e nem um convencido, nós temos que, às vezes, examinar como esses homens se comportaram, como eles andaram. E Pedro, ele traz a memória dele a esses homens, que andaram na presença de Deus, e não andavam sobre os seus sentidos. Nós temos 5 sentidos, não é? Que é visão, audição, olfato, né? Paladar e tato. Toda pessoa que não é nascida de Deus, irmãos, ele tem como base nas suas atitudes agir pelos sentidos. É notório isso. Uma pessoa que não é de Deus, ela só toma atitudes através dos seus sentidos. Ela não toma atitude segundo a palavra de Deus. E meditando nesses textos assim, a gente pode ter vários exemplos de várias pessoas dentro da Bíblia. Pode colocar 2 pessoas e ter a prova disso aí. Daquele que andava no Espírito e tomava atitude segundo a palavra de Deus, e aqueles que não andavam segundo o Espírito e tomavam atitude segundo os sentidos. Uma pessoa que você pode ver dentro da Bíblia, que tomou atitudes com 5 sentidos de uma vez, foi Eva. Visão, audição, olfato, paladar e tato. O diabo chegou de tal forma assim, que deu tudo para ela, que ela se perdeu. Porque ela tomou ali, entrou aqui a carne. E a carne entrando, o diabo se apodera e faz a pessoa tomar atitude errada. Porque ela não orou a Deus, não falou com Deus e não tinha a palavra permanente dentro de si.
Mas uma que eu separei para vocês aqui é sobre o nosso pai Abraão na fé, que é um texto bem conhecido, em Gênesis 13. E a gente vai poder ver quando um homem ele toma atitudes consentidos e despreza a palavra de Deus. Gênesis 13, verso 1 a seguir, que diz: Saiu, pois, Abraão, aqui fala Abraão, mas é Abraão, né? Do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, e possuía gado, prata e ouro. O que Abraão tinha? Gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Todos nós conhecemos essa história e nós sabemos que quando Deus chama a Abraão, uma ordem que Deus deu para Abraão, qual que era? Sair do meio de onde? Da parentela. Mas só que Abraão tinha ali um parente muito chegado, que nós vemos no texto aqui, que é Ló. Sabe aquele sobrinho que não larga do seu pé? Que aonde você vai, ele vai atrás? Este era Ló na vida de Abraão. E quando Abraão ele toma a decisão de sair, Ló não pensou, eu vou com você. E Abraão não se importou com isso. Mas tem duas diferenças aqui. Abraão foi chamado por Deus. Não foi um profeta que chegou assim: Abraão, Deus está te chamando. Foi o próprio Deus que falou com o profeta Abraão. E ele deu ouvido a essa voz. E quando ele sai, andando na presença de Deus e obedecendo a palavra de Deus, Deus começa a prosperar Abraão. E junto com essas promessas na vida de Abraão, Ló, que estava ali seguindo Abraão, foi alcançado com as bênçãos também. Tudo foi se multiplicando, foi crescendo, até chegar a esse ponto, aonde a terra não suportava mais os dois ali juntos. E os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir, brigar. E não foi a primeira vez, acho que foi uma consequência de coisa que foi acontecendo, até chegar a esse ponto de Abraão falar assim: opa, tem algo errado aqui. E Abraão chama Ló para uma conversa e fala assim, versículo 8: Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Aí Abraão resolve separar. E aqui Deus começa a revelar quem é de Deus e quem não está muito com Deus. É um simpatizante junto com o povo de Deus. E nós não podemos ser simpatizantes, irmãos. Nós temos que ser de Deus. Porque Deus, ele não dá o Espírito por medida. Ele dá o Espírito mesmo. Porque muitas vezes, o pastor já congregou comigo um tempo atrás, tinha um pastor assim: não, você vai enchendo de pouquinho em pouquinho até você transbordar. Mas Jesus fala em João que Deus não dá por medida. Ele dá por completo. O mesmo Espírito que está em mim, que está no pastor Anderson, é o que está em você. É funções diferentes. Um prega, outro coopera, outro senta e escuta. Mas é o mesmo Espírito, viu, irmão? Não existe nem mais e nem menos. É o mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo Espírito que estava na vida de Abraão. E o que acontece? Abraão vai e fala para Ló bem assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Abraão
como ele era um homem dirigido por Deus, cheio do Espírito Santo, que não tomava atitude segundo os sentidos, mas tomava atitude segundo o que Deus tinha falado com ele. Abraão não estava preocupado aqui, irmãos, se Ló ia para a direita ou para a esquerda. Ele não estava. Porque às vezes dá a impressão que Abraão estava vendo figuinha, não, vai para tal lugar, deixa eu aqui. Abraão não estava pensando nisso. Ele estava confiando, sabe em quê? Na palavra que Deus tinha dado para ele. Porque se Abraão agisse segundo os sentidos, ele ia falar assim, não, eu quero a Campina do Jordão. Mas aí o que a Bíblia diz para nós? O que Ló fez? Levantou o quê? Ló os olhos. O sentido da visão. Ló, ele não pesquisou com Deus, mas ele olhou assim para a Campina, né? Olha, você vê como é que a Campina era, né? E viu toda a Campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zorá. Então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló, ele usou o sentido e escolheu para si. Ele não consultou a Deus. Você vai ver o texto aqui que ele não fala com Deus, mas ele toma rumo a Sodoma e Gomorra. A riqueza de Ló ali não parou por ali. A terra era regada, mas ele foi subindo para um lugar aonde os homens eram pecadores, homens que não temiam a Deus. Abraão, pelo contrário, não impediu ele, deixou ele seguir o seu caminho. Mas Abraão, irmãos, foi diferente. Como nós tomamos uma decisão, que é pelo Espírito, que é pela palavra de Deus, nós colhemos os bons frutos. Que foi o que Abraão fez. Ele ficou na presença de Deus. E ele ficando na presença de Deus, ele ficou habitando naquela terra, e Deus começou a prosperar Abraão de tal forma que não parou mais. Abraão foi crescendo, mas crescendo na presença de Deus. Ele não usava os sentidos, mas ele usava o quê? A palavra. Ele tomou posse daquilo. Deus falou assim, toma posse da minha palavra, Abraão. Eu vou te dar a descendência. Ló, ele levantou os olhos. Mas quando nós tomamos a decisão que Deus agrada a Deus, olha o que Deus faz. No versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, ergue os olhos. Abraão não estava usando os sentidos, cobiçando algo. Mas Deus fala assim, Abraão, levanta os olhos, ergue os olhos e vê tudo que eu vou te dar. Porque você não está andando segundo a carne, segundo os seus desejos, mas você está fazendo a minha vontade, Abraão. E o que Deus dá para ele? Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Naquele momento Deus estava mostrando até nós para Abraão, viu? Nós que somos do ocidente. Tudo isso aqui, Abraão, eu vou te dar. Porque você guardou a minha palavra. Você anda no Espírito. Você tem prazer em manter a presença do meu Espírito dentro de você para conservar a tua alma. E você andando na minha presença, eu te dou tudo. E fala ainda, porque toda essa terra que vês, eu a te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar com o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar para quem? Ló levantou algum altar? A Bíblia não fala. Mas Abraão, ele reconheceu a Deus, andou na presença dele e foi levantar um altar para quem? Para o Senhor. Porque Abraão não confiava em si mesmo, mas confiava no Deus Todo-Poderoso.
e confia no Deus Todo-Poderoso, irmãos, aí, meu amigo, não tem quem te segura. Porque o Espírito de Deus passa a habitar na tua vida. E você não vai tomar mais decisões erradas. Hoje eu não fiz a barba, viu? Você pode ver que minha barba está ficando um pouquinho branca já, tá ou não tá? Quando o homem de Deus, irmãos, ele cresce na presença de Deus, ele reconhece o tão pequeno que ele é, mas reconhece a grandeza de Deus na vida dele. Observando o texto aqui, me trouxe a memória de parentes, conhecidos, que casaram um dia e falavam com aquela moça, essa moça é a mais bonita que tem naquela cidade. É a mulher que Deus me deu, e casou com ela. Mas depois de um certo tempo, irmãos, quando passou 10, 20, 30 anos, que o corpo começa a mudar e vai vendo os defeitos, porque nem tudo fica bonito para sempre, né? Eu tô com 45, mas tô bonitão ainda, né? Vocês também tá muito bonito. Mas uma hora vai começar a enrugar, vai ficar meio tortinho. E é aí que entra a experiência com Deus. Porque quem é de Deus, irmãos, não despreza os seus. O homem que anda na presença de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele não vai ver defeito, ele vai ver qualidades. Agora, quando a pessoa anda nos sentidos, ele vai olhar e assim, vou procurar outra, casa com outra. Depois ele separa e casa com outra. E não dá certo. Porque usa o que? Os sentidos. Mas quando nós estamos no Espírito, nós não andamos usando os sentidos. Os sentidos é muito importante para nós. Há quem diga que pegou Covid e perdeu o paladar. É muito ruim. Mas temos que ter os sentidos. Mas o que nós temos que priorizar na nossa vida, nas nossas decisões, é a palavra. Porque quem é de Deus vai falar assim, às vezes você pode estar lá no emprego, né? Já tá um senhorzão, né, pastor? Barba branca já. Pode vir uma menina e falar assim, nossa, você é lindo, hein? Dá uma cantada em você. E se você usar os sentidos, você fala, nossa, mas ela é bonita. A minha esposa já está velha. Aí você vai usar os sentidos. E você vai cair do cavalo. Mas o homem de Deus que anda no Espírito, não. Deus fala na palavra dele. Que ele odeia o divórcio. Ele odeia o repúdio. Ele não gosta do adultério. Deus ele fala para a gente guardar a mulher da nossa mocidade. Por quê? Você está andando no Espírito. E o Espírito Santo vai te dirigir. Vai te dar sabedoria para que você não caia na tentação do diabo. Então você tem que saber disso. Em qualquer decisão que você for tomar, toma segundo a palavra de Deus. Porque João, abre em João aí, capítulo 3, que fala que o enviado de Deus usa a palavra de Deus. João 3, Evangelho de São João, Toninho. 3, versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então o homem de Deus, ele vai usar a palavra de Deus nas suas decisões, mas estando o quê? Cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E Ló, irmãos, Ló ele sai dali e sobe sentido a Sodoma. Nós vemos que Abraão ele prosperou como Deus falou. Se tornou pai de uma grande nação. Herdou as promessas. E se tornou pai da fé de todos nós. Mas quanto a Ló, que andou nos seus sentidos, o que aconteceu? Ló, ele vai para Sodoma. Mas chega um tempo que Ló perde tudo, irmãos. Ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Quando Deus destrói a cidade, ele perde tudo. Ló sai da cidade, perde a esposa. Abraão não perdeu a esposa. Deus ainda deu mais esposa para Abraão ainda. Depois da morte de Sara. Ló perde a esposa, vai morar numa caverna ainda. Nem casa mais teve.
E pior de tudo, se tornou pai dos netos e avô de filhos. Que coisa, hein? Então a decisão errada na presença de Deus pode trazer muitos dias maus para nós. Mas quando nós preservamos a presença do Espírito Santo dentro de nós, aí sim nós vamos ter as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. Amém? Porque Deus, Ele não dá o Espírito por medida. Amém, querido? Ou você tem ou você não tem. E a Bíblia diz em Romanos 8 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todos nós temos que fazer uma autoanálise de nós todos os dias. E ver se realmente nós estamos dentro desse plano de Deus. Amém, queridos? Nós temos, cada dia vai ser um dia diferente. Mas todos esses dias tem que ser na presença do Senhor. Buscando a presença dEle. Amém? Então, o novo nascimento é primordial em nossas vidas. Porque tem gente que, se ela escutar alguma coisa, já toma atitude tudo errada. Porque não tem esse poder maravilhoso dentro de si. Mas quem é de Deus vai julgar pela palavra de Deus. Não vai tomar atitudes erradas mais. Eu dei muita cabeçada na vida. Mas no dia que eu passei a usar a palavra de Deus, irmãos, tudo começou a se encaixar no lugar. Amém? É o que Deus quer de nós nessa noite. Ter um novo nascimento e não ser um convencido, mas ser um convertido. Ser um homem de Deus mesmo. Aqui na igreja, em casa, na sociedade, no trabalho, onde quer que você for. O Espírito Santo vai estar com você. Amém? Quando você dobrar o seu joelho, Deus vai estar falando com você pela palavra dele. Pode ser a palavra mais simples da Bíblia, mas ele vai estar falando. Ele vai estar te orientando a andar no caminho da verdade. Amém? Porque essa palavra ela traz cura para a nossa alma. Então, cuide bem da sua alma. Pode cuidar do corpo também, é bom, ficar bonito, né? Mas o essencial é cuidar da sua alma. Ok? Para que no dia que você sair deste mundo, ou Jesus não voltar antes, a sua alma saia com a presença de Deus, cheia de Deus, e vai viver a eternidade com Deus. Não o sofrimento eterno, mas o gozo eterno da presença do Senhor na minha e na sua vida. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Espero que você tenha recebido e que Ele continue falando com você. Tomar atitude segundo Abraão tomou, né? Os homens de Deus. Não somente ele, vários outros. Poderia dar vários exemplos. Mas Deus deu esse exemplo dessa noite. Que quando o homem ele está na direção de Deus, não tem como inimigo atrapalhar a sua jornada, viu? Ok? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Achei vocês quietinhos, mas vocês entenderam a mensagem, né? Espero ter sido bem claro, porque o nosso objetivo é que nós aprendemos e entendemos a palavra do Senhor. Aí vai dar um grande resultado. E essa igreja vai crescer muito, irmãos. O pastorzão, ele vai ter muito trabalho nessa obra, né, pastor? Não trabalho de ruim, não. Trabalho para coisa boa. Os frutos vai ser bem grande, a colheita vai ser grande. E cada um de nós vamos ver essa obra maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Feche os teus olhos, vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, nesta noite que foi ministrada. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, esteja nos visitando cada vez mais. Não somente nós estamos aqui presentes, mas cada irmão que está na internet acompanhando, Pai. Que eles possam ser visitados pelo teu Santo Espírito. Que haja novo nascimento, Pai. Que haja crescimento espiritual na tua palavra. E nós possamos viver as tuas promessas. Assim como os profetas profetizaram. Os anjos queriam, meu Pai, pregar a palavra. Mas o Senhor nos incumbiu de fazer isso. E nós fazemos com prazer, meu Pai, com dedicação, de falar da tua palavra, Pai. Que essa palavra venha trazer transformação de vida. Vidas sejam regeneradas, transformadas. Sejam curadas pelo poder do teu santo nome, Pai.
nós intercedemos por toda a tua igreja, não somente a família Amor Ágape, mas toda a tua igreja que está formada pelo mundo afora, seja visitada no poder do teu Santo Espírito e seja edificada em tua presença. No nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Pastorzão, glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? É que nós estamos de máscara, né? Mas o senhor não percebeu quando se pregar, a de cair o queixo, ficou assim, ó. Que revelação é essa? Cada vez que a gente age pelo sentido, a gente quebra a cara, né? Percebe que o pastor Rodrigo trouxe, né? Quando nós agimos pelo sentido, nós separamos das pessoas de Deus. Isso é triste. Aí, além de separar das pessoas, né, quando agimos pelo sentido, a gente se separa das pessoas de Deus, aí vamos ter que pedir socorro para as pessoas de Deus. Porque eu estava folheando a Bíblia, lá aconteceu uma guerra de 4 reis contra 5. Ele levou Ló embora. Levou tudo embora. Aí quem é que teve que socorrer ele lá? Aquele que não anda em sentidos, anda pela fé. Aí resgatou ele, trouxe de volta, mas em vez de ele voltar para perto do tio, né? O Abraão era tio dele. Não, vou continuar aqui no sentido. Aí é onde ele perdeu tudo mesmo, né? Então que Deus nos dê graça. Essa palavra foi muito profunda, muito profunda. Deus seja louvado. Então vacina o seu vizinho, não ande pelos sentidos, ande pela fé. Você na internet não ande pelos seus sentidos, mas ande pela fé. Nós já oramos por vocês que estão, né, pegaram o vírus, pelas pessoas que estão nos hospitais, e agora nós vamos embora abençoados, né? Senhor, eu te agradeço, o pastor Rodrigo já orou, e eu quero aqui dar a bênção apostólica para todos nós, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a doce comunhão do Espírito Santo, continue com todos nós agora e sempre. Amém. Irmãos, não fique triste. Ninguém pode ter um direito, o cristão não tem o direito de ficar triste, porque o Senhor diz, regozijai-vos sempre, alegrai-vos na esperança, né? Na oração seja perseverante. Então não fique triste, vamos estar sempre alegre. Para nós tudo é lucro. Irmão, é verdade, nós chegamos nu, já estamos vestidos, já é uma grande coisa. Então para nós agora tudo é lucro, até a morte é ganho. Paulo fala, o morrer é ganho e o viver é Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei.